Aleluia. Boa noite para quem chegou depois, enquanto nós estávamos adorando. Boa noite. Louvamos a Deus por estarmos aqui, pela paz dele que excede todo entendimento, pela verdade dele em nossos corações, pelo amor dele em nossas vidas, pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Obrigado, Senhor, por tua verdade em nós. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluias. Maravilhosa é a graça. Amazing Grace. É assim, né? Viver a verdade é algo maravilhoso. Viver a vida de Deus em nós é algo que traz uma confiança, uma certeza e um descanso. Quando nós entendemos que tudo que diz respeito a Deus em nós é eterno, a adoração é eterna, a palavra é eterna, o Espírito Santo é eterno, que nós somos eternos. Quando nós conseguimos compreender isso, quando essa fé ela consegue impregnar o nosso coração, nós conseguimos entrar naquela paz que só o Senhor pode nos dar, a paz que é eterna. Quando nós entendemos isso, as coisas da vida elas ficam menores, pequenas, naturais, passageiras. E nós paramos de atentar para aquilo que é passageiro e começamos a atentar para aquilo que é eterno. Por isso que quanto mais eu entro na adoração, quanto mais eu entro na presença de Deus, mais a eternidade abre dentro da minha mente. Mas eu entendo o quão grande Ele é, o quanto Ele tem perdoado, o quão maravilhosa é a graça, o quão maravilhosa é a presença dEle. Só quero você, Jesus. Isso é bom demais. Por que é tão difícil entender isso hoje? Por que é tão difícil entender a verdade de Deus nos dias de hoje? Sabe por quê? Porque está tudo bagunçado. Está uma misturada hoje. Ninguém sabe o que é o que. Como conhecer a verdade? Como saber o que é certo? Como saber que eu posso confiar naquilo quando nós temos tantos exemplos hoje que nos levam a desacreditar na palavra, que nos levam a desacreditar em Deus, que nos levam a desacreditar da verdade? Jesus ele já alertou sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a palavra, mas num aspecto muito importante, muito separado. Tem muitos aspectos para se falar sobre a palavra. Nós estamos falando esses dias sobre amor, palavra e poder. Falamos sobre o poder no ano passado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a palavra. Talvez no mês que vem eu fale sobre amor. Mas em falar sobre a palavra, eu quero especificar um aspecto da palavra. Tem muita palavra hoje, tem muita coisa dita, tem muitas pregações, tem muitas coisas no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, nas igrejas. Se você andar de 100 em 100 metros, tem uma igreja. Muitas palavras são ditas, mas a verdade é que hoje existe muito joio e trigo. Mas é só hoje? Não. Jesus já alertou para a gente disso lá atrás. Vamos ler em Mateus 13, a parábola que ele fala sobre o joio e o trigo. Eu quero que você entenda como nós podemos, hoje,
separar, mesmo num plantio, perceber, ainda que não tenha sido feita a colheita ainda, perceber o que é joio e o que é trigo. Porque separando isso, nós podemos colocar o nosso coração naquilo que é a verdade. Entregar o nosso coração à verdade. Eu quero ensinar a você hoje como fazer isso. Só tem uma maneira e eu vou ensinar a você. Abriu sua Bíblia em Mateus 13, versículo 24 a 30. Jesus falou assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, daquele homem, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos então disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-o crescer juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o para o celeiro. Para gente que só conhece trigo processado, já na farinha de trigo pronta, branquinha, tem um vídeo no YouTube que eu achei bem legal, que é um plantador mostrando a diferença entre joio e trigo. E ele pega e coloca as duas espigas no meio, fala assim: olha, aqui está o joio e aqui está o trigo. São espigas. Não é milho, mas é espiga também. Aí ele fala assim: esse aqui é o joio. E ele vai e amassa. Você olhando as duas, não tem como você discernir. Ele amassa o joio, sopra e não fica nada na mão. Ele pega o trigo, amassa, sopra e fica os grãos de trigo ali, igual grãozinhos de arroz. Então, externamente, é tudo igual. Palavras, aquilo que é feito. Mas o conteúdo, o interior, é onde está a diferença. Aqueles que recebem a palavra. Esses têm dentro de si algo. Expressam algo. Aqueles que recebem a palavra e não têm dentro de si algo, também expressam isso. Mas a Bíblia diz: pelos frutos conhecereis a verdade de cada um. Essa é uma das poucas parábolas que Jesus, depois de falar, ele explica a parábola. Essas parábolas em relação à semente, ele gosta de explicar. Pelo menos em Mateus ela está explicada aqui. Até porque essa parábola ela só está em Mateus. Passa uma página e vá para o versículo 36. Ele diz assim: então, tendo despedido a multidão, fé dele, seus discípulos, conversa de cozinha, sabe? Conversa de mesa de jantar. São ótimas essas conversas para a gente debater as coisas. Como diria o pastor Paulo de Goiânia, na pedagogia da mesa. Lembra? Ficamos horas conversando. Abraço, meu amigo pastor. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu e disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem.
Lembrando que lá anteriormente, no começo do capítulo 13, ele fala a parábola do semeador. E ele começa dizendo assim, a semente é a palavra. Então, quando fala de semente nesse aspecto aqui, e geralmente quando Jesus fala de semente, ele se refere à palavra. Palavra que é lançada nos corações. Semente. Paulo depois ele se refere à semente também como sendo oferta. Mas em Jesus, às vezes que é comentado sobre semente, é falado de semente como palavra. Então sempre entenda que a semente é a palavra que é falada. E ele falou assim, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus é o que semeia a semente, sendo que ele é a própria semente, porque ele é a palavra. Então ele semeou uma boa semente. Boa noite. Ele semeou uma boa semente. O campo é o mundo. Jesus está fazendo a comparação dos termos da parábola. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo é o que semeou, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometerem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes, e então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você imagina que desde que Jesus veio à Terra, ele que é a semente se lançou a palavra. A palavra é algo importantíssimo, fundamental, necessário, único e poderoso. Lembre-se que no princípio não tinha nada e disse Deus, haja luz, e houve luz. Tudo começou pela palavra. A palavra é algo poderoso. A palavra é o próprio Jesus. A palavra que eu falo para você é o próprio Jesus. A palavra dele, a vida, aquela palavra que fala assim, você tem a vida eterna, confie em mim, eu sou o Senhor, eu sou o poder, eu sou a glória, a vida eterna existe, se entregue a mim, confie em mim. Essa palavra que eu estou falando para você é o próprio Jesus chegando para você, tentando trazer na sua mente, no seu coração, no seu interior, a certeza de que ele é o Senhor da glória. E essa palavra ela foi lançada. E essa palavra está sendo lançada. Desde que Jesus morreu naquela cruz. Só que veio um inimigo e lançou também o joio, a semente ruim, que é muito parecida com a semente boa. Como saber qual é boa e qual é ruim? Ainda mais nos dias de hoje, que nós temos assim uma diversidade imensa de coisas que são ditas e de exemplos que são mostrados e de como a palavra é utilizada. Só que muitas vezes nós usamos nossas palavras e elas não trazem muito conteúdo. Não tem um significado, não tem uma substância porque não tem frutos. Ou elas são muitas vezes usadas de maneiras tão controversas ou tão banalizadas que a gente começa a cair no descrédito. Mas não é assim. Tem um versículo que está em moda ultimamente. João 8,32. Se você abrir, você vai ver como as pessoas têm usado esse versículo. E aí, o versículo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Engraçado é que aqui no Brasil, na disputa política, várias pessoas têm chegado à frente com esse versículo. Até essa semana chegou alguém também que foi depor num negócio lá e levou estampado o versículo. E outros estampou, e outros tatua, e outros falam, e outros dizem veementemente, conhecereis a verdade, a minha verdade vos libertará, a verdade do outro vai libertar, e aí fica a verdade contra a verdade, e eles brigando entre si, e não dão frutos. Por quê? Porque nenhuma dessas verdades é a verdade. Quando o texto se refere a conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará, ainda que toda a verdade liberta, mas o versículo se refere não a uma verdade subjetiva, mas àquela pessoa que é a verdade. Conheça a verdade, que é Jesus. E essa verdade vai te libertar de quê? Do fogo do inferno, da morte eterna, da tristeza, da iniquidade, do pecado, das coisas do mundo. Vai te libertar do diabo. Vai te libertar de todas as coisas que levam você para a derrota e para a morte. Conhecendo Ele. Quando nós conhecemos Ele, aí nós sabemos que nós somos libertos. Então as pessoas usam muito esse versículo hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que eles estão falando da verdade deles. Um tem a sua verdade, outro tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade e ficam disputando entre si qual verdade é mais verdadeira. Seria isso. Mas na verdade ele se trata de Jesus. Conhecer Jesus é a única forma de nós nos libertarmos disso. Então, voltando para a parábola, nós temos joio e nós temos trigo. Tudo no mesmo campo. E hoje está assim. Espalhado. Palavras e palavras. Todos têm a mesma aparência. Todos parecem dizer a mesma coisa. Mas não são. Por isso que quando nós conhecemos Jesus, e quando nós conhecemos Ele, tudo muda. Quando nós conhecemos Ele, as coisas dentro de nós são transformadas. Por quê? Porque o que define, o que separa o joio de um trigo, não são as coisas externas. Porque por fora, como eu falei no exemplo do vídeo, é tudo igual. Então não importa se você fala o versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se você está de terno, se você está de camiseta, se você está de roupa comum, se você está sem camisa, se você tem uma estrutura grande, uma estrutura pequena, se você tem música, se você não tem música, se você tem fundo preto ou fundo rosa, esse é rosa? Ah, não, é goiaba. Goiaba é cor? É não. Goiaba é fruta. Igual laranja, laranja. Qual é a fruta? Goiaba também, né? Então as pessoas hoje estão muito atentas às coisas externas. As performances, como os grupos se apresentam, como as pessoas demonstram isso. E tem muita coisa hoje, tem muito cara de cabelo cortadinho, bonitinho, como é que chama? Na régua, tudo certinho, com roupa alinhada, falando as palavras pausadamente, explicando bem explicadinho. E cada um tenta convencer você de que aquilo que ele está dizendo é a verdade. Eu não estou aqui hoje para convencer você de que eu estou dizendo é a verdade. Eu quero fazer uma outra coisa. A única coisa que vai fazer com que você consiga diferenciar aquilo que é joio daquilo que é trigo nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje, onde a mídia, o marketing tem dominado a verdade de tal maneira que você fica na dúvida se aquela verdade é a verdade. Tem uma coisa que está cheia de fake news, é a religiosidade, a religião, a pregação do evangelho. Por quê? Porque são tantos escândalos. Com pessoas que você observa no momento que ela tem um testemunho fortíssimo de coisas que Deus fez na vida dela, eu creio que Deus fez, mas depois elas estão fazendo coisas absurdas. Mas como é que essa pessoa fez isso? Pastores que demonstram cura de multidão e pregam e falam e cantam de uma maneira que toca na sua alma e depois são pegos em roubo, em adultério, ou depois abandonam o evangelho, ou depois estão envolvidos com coisas ilícitas, de roubo a pedofilia. E você fala assim, mas então como é que eu vou saber hoje onde é que eu vou colocar a minha confiança?
Porque o mundo está assim hoje. Paulo ele já alertou isso. A pessoa vive em Coríntios, 2 Coríntios 13. Aliás, desculpe, Romanos. Esse texto de Romanos, no começo de Romanos 1, ele é muito interessante, porque Paulo, quando escreve Romanos, ele começa dando uma um alerta, um aviso. Ele começa de uma forma dura, para que as pessoas entendam sobre a verdade de Deus. Quando ele está aqui em Romanos 1, no versículo 21, quando ele começa a falar sobre o versículo 18, da idolatria e da depravação dos gentios, ele está falando de pessoas que estão na igreja que fazem o seguinte, versículo 21, porquanto eles tendo conhecido a Deus, Romanos 1, 21, porquanto eles tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Conheceram Deus, mas não deram a glória que é devida a Ele. Simplesmente conheceram. Esse é Deus. Conheceram através de quê? Da palavra. Então, a única maneira de se conhecer Deus é através da palavra, que é Jesus. E eles conheceram. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se escureceu. Eles escutaram a verdade, mas eles não deram glória, não entenderam, não deram honra, endureceram o coração. E o que mais que eles fizeram, Paulo? Eles, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque eles tentaram raciocinar o que é um sábio, raciocinar sobre quem Deus é. Questionar a verdade, questionar a palavra. E eles fizeram o que então? Mudaram a glória do Deus corruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Eles pegaram um Deus invisível, incorruptível, e transformaram isso numa imagem de que fosse a semelhança de um homem corruptível. E essa imagem se transformou em forma de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pegaram a imagem do Deus invisível. Não, quando eu falo imagem, não é uma imagem fixa, seria o entendimento de quem Deus é, e transformaram isso numa imagem física, a semelhança de aves, répteis, quadrúpedes, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, eles não encontraram em si transformação. Eles foram entregues para continuar do jeito que eles estavam. E eles, então, é aqui que está a chave que eu quero mostrar para vocês, mudaram a verdade de Deus em mentira. Pegaram a verdade, misturaram, embananaram e transformaram ela em uma mentira. É a verdade, só que apresentaram de uma forma mentirosa. Entenda, nem toda verdade que você escuta pode ser de uma fonte verdadeira. Homens podem dizer assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para poder se livrar de uma condenação, de uma mentira que ele mesmo cometeu. Ou para tentar afirmar que aquilo é a verdade. E quando eu falo de homem, estou me referindo a qualquer pessoa pode utilizar isso. Mas até que ponto essa verdade ela é um joio ou ela é um trigo? Isso é dentro de você. Só você sabe responder. Como? Vamos continuar. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E aí Paulo vem descrevendo várias coisas que eles fizeram que foi colocando eles cada vez mais distantes da verdade de Deus. Receberam a verdade. E aí, esse exemplo de Paulo é o que acontece na parábola. A semente foi semeada, uma semente boa, uma semente que dá frutos. Mas o inimigo veio e começou a jogar joio no meio, sementes infrutíferas. E observe que elas são muito
parecidas. Todas têm aparência de verdade. Por isso que na parábola ele fala assim, deixai, não tente consertar a vida de ninguém agora, não tente corrigir, não tente tirar joio do meio do trigo agora, porque não tem como saber. Não tem como olhar para uma igreja, para um pastor, para uma pessoa e dizer assim, aquele é de Deus ou aquele é de Deus, que ele está pregando lá na frente. A palavra pode ser a verdade, mas ele é um joio ou ele é um trigo? Como é que eu vou saber disso? Será que tem um jeito? Será que tem como eu entender, eu perceber isso? Será que tem como eu perceber que aquilo que está sendo pregado é ou não é a verdade? Tem. Se você conhecer a verdade, que é uma pessoa. E nós estamos falando de você se relacionar com Deus. Independente daquilo que tem sido pregado por mim, por qualquer pessoa, é necessário que você busque a comunhão com Jesus. Porque é Ele que vai afirmar a verdade dentro do seu coração. E essa é a diferença. Eu não quero dizer para você aqui que eu estou falando a verdade. Eu estou dizendo para você assim, busque a verdade. E quando eu falo buscar a verdade, estou falando de conhecimento, de ler Bíblia. Eu estou falando de entra no teu quarto. Esvazia de você mesmo. Busque ao teu Pai em secreto. Busque a presença da verdade, porque a verdade vai se revelar a você. Como ela se revelou a mim. Como é que eu sei? Eu sei. Porque eu tive experiências e tenho experiências com Ele. A verdade fala comigo. E como é que você pode saber que eu estou falando a verdade? A única forma é se você for buscar essa verdade. Não buscar uma religião, não ser guiado por uma pessoa, mas buscar a presença do Espírito Santo, a confirmação de Deus em sua vida. E Ele vai mostrar a você aquilo que é a verdade. Dentro de você, Ele vai mostrar o amor e a paz e a certeza e a segurança que só Ele pode dar. Na verdade, ela vai explodir dentro de você. E você então vai ser trigo. Porque quando fala aqui da multidão, está falando de um plantio sobre a terra, porque o campo é o mundo, onde a palavra tem sido semeada, e aí essa palavra tem sido semeada, ela tem joio e tem trigo no meio. Como é que eu sei? Eu que tenho que saber em mim. Eu não tenho que saber do outro, se o outro é joio ou se o outro é trigo. Eu é que tenho que saber o que, é que eu sou. Hoje eu sei que eu sou trigo. Fui joio em algum momento? Fui. Em algum momento a verdade que tinha em mim não era tão verdadeira assim. Eu não fazia aquilo de fato porque eu cria. Eu fazia porque eu acreditava numa religião que me foi ensinada. Mas hoje eu conheço Ele. E isso faz toda a diferença. Paulo fala em, agora sim, 2 Coríntios. 2 Coríntios 13. Segunda Coríntios, tá? Segunda. Acho que é o último capítulo. No final, 2 Coríntios, Paulo fala assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Você examina você? Você prova você? Você coloca você à prova? Você olha no espelho e fala assim, quem é você? Você tenta se examinar? Você tenta olhar para dentro de você e descobrir dentro de você aquilo que é verdade e aquilo que é mentira? Porque nós estamos num mundo tão fictício. Nós estamos num mundo tão cheio de... Como é que eu posso dizer? Um mundo tão cheio de capa. E as pessoas pegam e colocam as fotos. Eu vi esses dias de um rapaz falando assim que não precisa ser rico. Acho que é mais ou menos isso. Você basta ostentar. Até tem um vídeo de um rapaz que pediu um carro emprestado para poder
usou a mentira de que ia levar uma mãe no médico, e depois ele filmando, dirigindo o carro, como se fosse dele. E as pessoas vão para as casas de praia dos outros e tiram foto, como se fossem suas. E as pessoas tiram foto, acho que até sentando na mesa dos outros em restaurante para poder dizer que está comendo uma comida cara. Todo mundo hoje é fake, todo mundo hoje é capa, as pessoas elas fazem essas coisas. E as pessoas se maqueiam. Não que maquiar seja errado, mas eu falo se maquiar no sentido de desfigurar mesmo, de mostrar o que não é. E as pessoas procuram o tempo todo fazer com que você ache que as coisas são de outro jeito. Ou tentam ser aquilo. Tentam mostrar situações que não são. Como se aquilo fosse verdade. Você só consegue ver o quadrado que está na foto ou no vídeo. Você não consegue ver o que dá por trás. E as pessoas se esforçam para tentar passar uma imagem daquele que são que não são. As pessoas hoje se esforçam para passar uma imagem de trigo, quando na verdade são joio. É porque ser verdadeiro é tão triste, é porque eu sou pobre, é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo, é porque eu sou desse de aquele jeito. Não importa do jeito que você é, nós temos que aprender a ser verdadeiro. Porque quando nós conhecemos a verdade de Deus em nós, nós somos libertos. Tudo que diz respeito a Jesus é sempre em verdade. Toda a palavra de Deus ela é verdadeira. E não tem outra maneira de você se relacionar com Ele a não ser em verdade. Examinai-vos a vós mesmos. Se você permanece na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não fostes reprovados. Mas espero que entendeis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum para que nós sejamos achados aprovados. Não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Isso aqui tem uma outra explicação no outro texto, mas o que eu quero ler para você é versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade, ela é a verdade. Jesus ele não precisa se justificar para ninguém. Ele é o que ele é. Então as pessoas têm questionado hoje não por causa de Jesus, mas por causa de pessoas que falam de Jesus. E aí as pessoas que falam de Jesus, elas não falam de Jesus como ele de fato é. O atravessador da palavra muda o contexto da coisa. O atravessador da palavra, aquele que seria responsável para clarear as pessoas, confunde as pessoas com palavras tolas, com teologias, com persuasão, com coisas que procuram muito mais engrandecimento próprio, coisas que procuram muito mais trazer vantagem para si do que levar de fato para Jesus. Por isso que eu quero dizer para você o seguinte, eu não estou aqui para dizer para você que eu estou falando a verdade. O que eu quero dizer para você é você precisa procurar a verdade. É você que tem que procurar essa verdade em Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí vem as condenações das religiões, porque eu sou isso, eu não posso, porque eu não sou casado no papel, porque eu sou assim, eu sou assado. Todos aqueles que, com sinceridade e intimidade, buscarem ao Senhor, Ele está presente para perdoar os seus pecados, te livrar de toda injustiça e te dar a salvação. Porque é para todos. Todos quem? Os que buscarem em verdade. Não tem como a gente saber quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Na parábola, o servo chegou para o Senhor e disse assim, quer que a gente separe o joio do trigo? Então o Senhor, que é Jesus, ele falou o quê? Não. Não é para separar agora. Deixa os dois crescerem juntos. E assim tem crescido. E a gente olha e não consegue saber o que é um e o que é outro. Quem olha de cima não consegue saber
o que é um e o que é outro, o que é joio e o que é trigo. Mas nós que estamos olhando como nós sendo lavoura de Deus, nós sabemos se nós somos joios ou se nós somos trigos. Está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? É você que sabe. Se você tentar olhar por cima, levantar a cabeça e olhar, você não vai saber discernir. É isso que ele está dizendo. E não é para arrancar agora, não vai ser arrancado, não. Isso vai continuar até, sabe quando? Até a volta de Jesus. Porque o único momento em que nós vamos saber realmente quem é o quê, vai ser na hora que for queimado. O fogo provará. Na hora que for triturado. Na hora que for amassado. Quando você colhe, a colheitadeira passa, tudo vai para a colheitadeira e ela tritura. E o que é palha é jogado para um canto, e o que é trigo vai para outro. É na hora da colheita que é separado. Mas agora, está tudo junto. Está tudo misturado. Tudo está crescendo junto. E o inimigo está aí lançando cada vez mais joio no meio do trigo com cara de trigo. Mas sem ser trigo. Mas pelos frutos conhecereis. Mas pelos frutos dos outros, não. Pelos nossos frutos. Sou eu que devo procurar em mim se eu sou joio ou se eu sou trigo. Eu que preciso saber da verdade em mim. Aí, uma vez que a verdade está em mim, eu vou passar para os outros. Eu vou andar nessa verdade. Isso não tem a ver com a religião. Isso tem a ver com a verdade de Deus em mim. Isso não tem a ver com aquilo que um pregador fala, com o que eu falo para você. Tem a ver com o que você quer ser nessa vida. Entanto, você quer de fato andar em verdade. Aí, se você conhecer a verdade, que é Jesus, entrando no teu quarto, buscando a presença dele em intimidade, ele vai te libertar. Por isso, quando nós falamos das práticas, nós falamos que são práticas pessoais. Talvez no próximo eu coloque aqui práticas espirituais pessoais, para ficar muito mais claro para você que são práticas suas. Não é uma doutrina. Isso aqui não é uma novidade denominacional, não é uma nova ideologia. Estamos falando de práticas pessoais, coisas que independente da igreja que você faça, ou se você não fizer parte de igreja nenhuma, essas práticas elas vão colocar você em contato com a verdade. E quando eu falo em contato com a verdade, não é com um texto, é com a presença dele, sentindo a presença dele, sentindo ele dentro de você, abrindo o seu entendimento para a eternidade, abrindo o seu entendimento para quem ele é, levando você à presença do Pai, em quem não há dúvida ou sombra de variação, de onde emana todo amor. Estar na presença dele, as pessoas hoje elas querem religião e não querem presença. Só que eu quero incentivar as pessoas a ter menos religiosidade, menos práticas religiosas e mais práticas pessoais espirituais. Quando eu falo práticas religiosas, eu falo daquelas práticas que são joio, coisas que você faz rotineiramente, repetitivamente e não traz uma transformação para a sua vida. Você precisa mudar isso. Você precisa buscar dentro de você o entendimento da presença dele e buscar isso só com exercícios sozinhos, de comunhão, de adoração, de vida em Deus. Com oração em línguas, com jejum, com meditar na palavra, conhecer quem é Jesus, buscar a presença dele. Porque hoje tem muitas verdades transformadas em mentiras. Tem muito joio no meio do trigo, tem muita palavra espalhada por aí. Por isso que eu não quero falar mais uma. Eu quero que você busque a presença dele. Ele é o Salvador da glória. E ele está disposto a se apresentar para cada pessoa. Quando chegar no último dia, ele disse: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. Tudo vai ser colhido. Eles colherão. Quando ele fala no sentido de colher, vai ser arrancado na terra. E vai ser lançado, e lançá-lo na fornalha de fogo, que é o inferno,
e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os justos resplandecerão. Quem é filho sabe que é filho. Quem está na dúvida é porque não é filho ainda. Essa é uma verdade. Você sabe. Se você não sabe ainda, não vai ser em mim que vai estar a resposta. Se você não sabe ainda, a resposta está na presença dele. É preciso despertar hoje para que as pessoas tirem as máscaras, todas elas, as visíveis e as invisíveis, e se lancem na presença de Deus em verdade, totalmente desnudos. Para que ele possa então trazer a libertação verdadeira. E aí, consecutivamente, ele vai trazer a paz que excede todo entendimento. Ele vai trazer a certeza da vida eterna. Ele vai trazer a certeza de que ainda que nós não estejamos lá na terra, lá no céu, desculpe, mas aqui na terra, ele mantém tudo sob controle porque nós entregamos as nossas vidas para ele. A única forma de você ter uma fé verdadeira em Deus é se relacionando com ele. A única forma de você ter uma confiança em Deus, de que nada vai te abalar, é você estando próximo a Ele. Nós estamos em dias em que as estruturas religiosas estão sendo balançadas, igual a árvore que você balança para que os frutos caiam. E as folhas secas também. A árvore está sendo balançada para quê? Para que fique aquilo que é verdadeiro. E hoje, cada vez mais, o Espírito Santo tem conduzido, sabe para quê? Para que as pessoas busquem Ele pessoalmente. E quando Jesus veio lá no Velho Testamento, aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não veio para pregar a instituição. Ele não veio para poder montar a organização. Muito pelo contrário, ele tinha uma organização montada, muito bem montada. Lá, tendo o Templo de Salomão como referência, cheio de escribas e fariseus, toda uma estrutura teológica montada, toda uma estrutura educacional montada, toda uma estrutura sacerdotal montada. Jesus não foi até eles, não. Jesus falou assim, olha, isso aqui ó, que vocês estão montando é só capa. São sepulcros caiados. Isso aqui, se lá atrás a verdade que Moisés pregou era uma, agora vocês estão falando outra coisa que não tem mais nada a ver. Se aquilo que Moisés ensinou lá atrás sobre a história de Abraão e passou para vocês, vocês falam que são filhos de Abraão hoje, mas vocês não fazem as coisas que Abraão fez. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, mas vocês não fazem. Você ser filho de Abraão não é ser filho da herança genealógica de Abraão. O ser filho de Abraão é ser filho na fé, como Paulo escreve em Hebreus. Aqueles que têm as práticas de fé de Abraão são os filhos de Abraão. E aí eles quiseram pegar pedra para jogar em Jesus. E ele veio dizer o quê? Dizer assim, olha, esse templo vai ser destruído, essas estruturas, elas vão se acabar, isso não vai ter mais sentido nenhum, porque eu vou estar dentro de vocês. Eu não vou estar em instituições e organizações, eu quero estar dentro dos corações, independente de onde vocês estejam. E ele mandou ficarem reunidos em Jerusalém, e eles ficaram, o Espírito Santo veio, e eles foram espalhados sobre a terra, e onde eles foram levando o Espírito que havia neles, passando de uns para os outros pela palavra, através da imposição de mãos, da oração e da pregação do Evangelho da Paz. E assim o Evangelho foi se espalhando e chegou até nós hoje, sem estruturas. Não foi Jesus que montou as estruturas, foram os homens. Porque a igreja não é um prédio. Igreja é reunião, é agrupamento, é comunhão de pessoas que amam a Ele, que querem viver a verdade, que querem ajudar uns aos outros e não um ser maior do que o outro. Toda a estrutura hoje está cheia de joio. Mas não tem como separar isso. Não agora. Por isso, não atente para os outros. Parei de me preocupar com essas coisas. Quando percebi isso, parei de me preocupar com as estruturas, com as coisas. Eu comecei a me preocupar com uma coisa.
a verdade de Deus em mim. Quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou como filho de Deus? Como eu expresso quem Deus é por onde eu ando? Seja na minha família, seja na minha rua, seja no meu trabalho, seja em qualquer lugar desse planeta que eu tiver. Não parece que não fui ainda não, mas no Brasil já rodei bastante. Ainda vou rodar bem mais. Mas onde eu vou, eu sou a mesma pessoa. Eu sou o mesmo filho de Deus. E eu procuro expressar quem Ele é. Porque não tem a ver com instituições, com organizações. E não tem como a gente separar hoje, nesse emaranhado de coisas que tem por aí, não tem como a gente separar aquilo que é joio e aquilo que é trigo. Ele falou o que? Deixa. O inimigo jogou? Deixa. Na hora, nós vamos saber. Só que eu sei se eu sou joio ou se eu sou trigo. Eu sei a verdade de Deus que há em mim. E eu quero que você desperte para que você saiba. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse foi o conselho que Paulo deu quando ele foi explicar sobre a ceia. 1 Coríntios 11, 23. Aquele dia que Jesus estava com os discípulos, ele sabia que tudo ia se encerrar ali, porque a partir do outro dia, ele já estaria sendo morto. Ele olhava para cada um daqueles discípulos, dizia assim, pensava consigo, a mensagem de amor foi pregada. Amei cada um de vocês. Vou morrer, mas daqui para frente é com vocês. A escolha é sua. E cada um deles. João estava encostado no peito de Jesus. Aquele outro que ele falou assim, aquele que mete comigo a mão vai me trair. A Pedro, ele falou assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes de eu dar no campo. A todos que foram espalhados naquela noite. Ele sabia o que ele tinha falado, ele sabia a verdade que ele tinha dito. Hoje eu tenho muitas pessoas que me acompanham por telefone, pessoalmente, nas redes sociais. Eu sei a verdade que há em mim. Mas aquilo que está sendo produzido dentro de cada um, eu não sei. Eu não sei o interesse das pessoas. Judas andou com Jesus 3 anos, mas o interesse dele era dinheiro. E vários outros que andaram com ele. Jesus sabia a verdade que ele tinha falado. E era isso que fazia diferença. Ele sabia a verdade que ele vivia. Naquele momento que ele pegou o pão, ele falou assim, isso é o meu corpo. Vai ser derramado por vocês. Essa é a semente verdadeira para que vocês comam e reproduzam. Para que vocês vivam por ela. Esse é o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Para que vocês verdadeiramente sejam salvos. E encontrem a verdade. Que eu estou dando para vocês de graça. Agora, como isso vai se processar dentro de cada um de vocês, aí é a responsabilidade de cada. As pessoas hoje elas querem se eximir. É essa a palavra, né? Da responsabilidade. Eximir. Passar para outro, não assumir a responsabilidade de que precisam ser transformados. Assumir a responsabilidade de que são pecadores. Assumir a responsabilidade de que precisam de Jesus. Não simplesmente de um pastor, de uma igreja, de uma doutrina, de um dogma ou de uma capa.
ou de uma aparência de santidade. A aparência de santidade não leva ninguém para o céu. A aparência de santidade é joio, fake. Palavra da moda, fake news. Fake news não é good news. Good news é boas novas. O evangelho verdadeiro, dentro do coração. E Paulo escreveu o quê? Voltando para cá. 11:23. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. Ou seja, eu só peguei e passei. É o que eu estou fazendo. Peguei e passei. E o que foi que você passou, Paulo? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Anunciais. Quando nós praticamos o ato da ceia, nós estamos anunciando que Jesus morreu e vai voltar. É uma palavra, é uma forma de dizer, uma demonstração. Por isso que ele deixou que se fizesse. Olha, eu morri, mas eu volto. Morri, mas eu volto. Portanto, qualquer que comer este pão e beber do cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer e beber indignamente? Alguns falam assim, comer e beber indignamente é comer e beber em pecado. Não é. Todos temos pecado. Então as pessoas que pecaram, inclusive eu que estou no meio, posso tomar do sangue e do vinho. A religião é que do pão e do vinho. É a religião que segrega. A religião tenta fazer o que Jesus disse para não fazer, separar o joio do trigo. Eu não tenho como separar. Mas você tem como dentro de você saber se você é digno ou não. E sabe quem é digno? O princípio é, ninguém é digno. Qualquer um que comer ou beber desse cálice indignamente, ninguém por si só é digno. Mas ele, quando nós cremos, porque tem que ser por fé, quando nós cremos, ele nos faz dignos. Qualquer um que beber ou comer será culpado do corpo. O que é comer ou beber do cálice indignamente? É fazer sem fé, sem ser verdadeiro. Esse, na verdade, já está morto. Então, a recomendação de Paulo é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, olhe para dentro de si, e depois que ele se examinar, assim então ele coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aqui tem tudo a ver com aquele texto que nós lemos. Ou seja, aquele que come e bebe sem discernir em si se eu estou sendo joio, se eu estou sendo trigo, ele come para a sua própria condenação. Ou seja, são aqueles que por si só já estão destinados ao fogo. Não sou eu que digo quem é digno ou quem é indigno. É aquela pessoa, quando ela se examina. Então não sou eu que vou proibir você de comer ou de beber. É você que vai se examinar você mesmo e vai saber se você foi aceito por ele ou não. Diante de quê? Diante do exame que você faz de você mesmo. E quando eu examino a mim mesmo, eu descubro que eu sou pecador. Mas quando eu descubro que eu sou pecador, encontro em mim a palavra dele que diz que ele me perdoa. E eu me arrependo. E no momento que eu me arrependo, eu encontro o perdão. E quando eu encontro o perdão, então eu sou digno. Não por causa de mim, mas por causa dele. Então não tem a ver com você, tem a ver comigo e com ele. Sou eu que como ou bebo indignamente ou não. Então qualquer um pode pegar e comer? Pode. Se vai ser para a vida ou se vai ser para a morte, depende só de você.
Não quero exaurir você na verdade, quero colocar a verdade sobre você. Eu quero botar a batata quente na sua mão, é você que decide. Porque a vida é sua, tanto essa como a eterna. Porque quem come e quem bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a ceia é um momento de você julgar a você mesmo. Será que eu sou digna? Não, não sou. Mas Ele é aquele que perdoa todas as minhas iniquidades. Pode pegar. Cada um pega o seu. Se você está em casa assistindo esse vídeo, você não tem o que você quer fazer, você pode. Se você tem pão e vinho ou suco de uva em casa, você pode fazer com a gente agora. Se você não tem, você pode produzir esse vídeo depois pelo Instagram mesmo. Você então pode, no momento posterior, participar da ceia com a gente e receber da mesma oração que nós vamos estar fazendo aqui. Então você pode voltar depois e fazer em outro momento, e quantas vezes você quiser. Não existe uma regra, não existe uma determinação de tem que ser feito assim, um assado. Nós sentimos no nosso coração de fazer uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês. Às vezes no segundo, depende. Porque não tem uma obrigatoriedade. Algumas igrejas fazem todos os domingos. Não importa. O que importa é o sentido. Examine esse homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. E quando eu olho para dentro de mim, eu vejo pecado. Mas eu vejo também o Espírito Santo, que me lavou, que me purificou. Eu vejo Jesus morrendo naquela cruz, e dizendo assim, eu quero limpar você, eu quero transformar você. E eu aceito isso. Quando eu aceito, aí eu me torno digno. Quando eu aceito, aí eu entendo que Ele tem me limpado. Ele me libertou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho. Amém? Pai, nós te louvamos por tua graça e nossas vidas. Te louvamos pelo perdão dos nossos pecados. Nós reconhecemos que nós somos pecadores. Mas o Senhor é aquele que sara nossas enfermidades, que limpa as nossas iniquidades. O Senhor é aquele que nos coroa de graça e misericórdia. Nós te amamos, Deus. Sim, nós te glorificamos. Maravilhoso, Senhor. Eu te amo. E eu entendo que o Senhor é a verdade que me libertou das trevas, que me libertou do pecado do inferno. O Senhor abriu os meus olhos para conhecer quem o Senhor é. O Senhor é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E como o Senhor mesmo falou, aqueles que andaram no deserto comeram maná e morreram. Mas nós comemos do Senhor. E esse pão simboliza que nós estamos nos alimentando da Tua presença. E nós queremos ser cada vez mais nutridos por Tua palavra, nutridos pela presença do Espírito Santo, nutridos pela unção verdadeira do amor e da graça e da misericórdia. Nós queremos cada vez mais ser alimentados por Ti. Muito obrigado. Muito obrigado. E nesse copo, nesse cálice, aqui tem o sangue, não de verdade, mas algo que representa o sangue. Sangue que foi derramado naquela cruz.
para que eu fosse lavado. O sangue da nova aliança que eu tenho com o Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. E nesta noite, mais uma vez, eu reitero a minha aliança contigo. A aliança do teu sangue, limpando o meu sangue e purificando todo o pecado, toda injustiça, me libertando do império das trevas. Eu aceitei a aliança com o Senhor. Eu aceitei o teu sacrifício. Eu aceitei a tua vida em mim. Nós estamos ligados. E este sangue representa isso. Esse suco de uva representa isso. Representa a aliança que eu tenho contigo. A aliança que foi feita aqui na terra, mas que vai durar por toda a eternidade. Porque a aliança contigo é uma aliança eterna. E eu aguardo o dia que estarei contigo, onde juntos com todos os irmãos nós beberemos do fruto da videira do reino celestial. Por isso, em memória de ti, nós dizemos nessa noite, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos com tua presença, pelo teu retorno. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. E isso. Isso é tudo. Nós agradecemos por você estar aqui conosco, participando aqui nessa reunião, nessa casa. Agradecemos por você que esteve conosco online, que essa palavra possa libertar você e trazer você mais perto de Jesus, mais mergulhado na presença dele.